Shalom, Haris Kairene. Quero cumprimentar a todos os meus alunos com a graça e a paz. É mais um dia de aula, é mais um dia de live, né? Deixa eu dar uma arrumadinha que fica mais social para vocês verem aqui, ó. É mais um dia de estarmos juntos, sabendo que esse momento que estamos vivendo, esse momento de preservação da vida, que eu estou denominando esse momento de preservação da vida, que é o momento de você se cuidar, que é o momento de você se preservar, que é o momento de você ter um certo cuidado, uma certa vigilância com a sua vida, com sua saúde, com seu corpo, para que não venha expandir, nem propagar e nem se tornar um receptor do vírus, do corona ou do Covid-19. Para que nós todos possamos superar esse momento de pandemia e assim termos uma vida normal, um retorno à vida normal, né? Uma volta à vida normal. Mas enquanto nós estamos nesse momento, que alguns denominam até de quarentena, nós vamos aqui prosseguindo com as aulas via online. E hoje vamos dar continuidade, hoje segunda-feira, teríamos aula programada de protestantismo brasileiro e vamos ter então aqui uma programação, um panorama, uma síntese de um assunto que estaríamos abordando dentro do nosso conteúdo programático e plano de curso desta disciplina. Nós, na aula anterior, falamos já da chegada do movimento reformado, né? Da teologia reformada, da estrutura reformada dentro do Brasil, dentro do contexto evangélico brasileiro. E nós hoje vamos dar continuidade, então, dentro do nosso livro, que nós temos como livro-texto, tá? Esse livro aqui, O Protestantismo Brasileiro, né? A Igreja, a Teologia e o Mosaico. Nós vamos, então, trabalhar agora justamente a partir do ano de 1859, né? Quando já os presbiterianos vão ter uma liberdade, uma oportunidade para uma efetivação da missão reformada, da atuação e implantação da Igreja Presbiteriana no Brasil. É um período, inclusive, das capitanias hereditárias, né? O ano ali de 1859, e esse período favorece, inclusive, como aqui o autor até vai nos ajudar, o francês Nicolas Villagnon, que é um missionário oriundo da França, de origem reformada, a implantar a igreja presbiteriana, né, e dar início a esse processo de implantação do movimento reformado dentro do contexto ainda do Brasil Império, tá? Do Brasil Império. E interessante falar que também nós estamos vivendo um momento singular, que é um momento em que, na verdade, a Igreja Reformada ela vai vir uma parte oriunda da França e outra parte oriunda da Suíça, de Genebra, tá? Vindo então esses dois movimentos, esses dois segmentos do movimento reformado, um da França e outro de Genebra, para estar instaurando, estar edificando e implantando, né, vamos dizer assim, as igrejas de cunho reformada a partir da igreja presbiteriana dentro do Brasil, né, dentro do solo brasileiro. E esse é um momento muito importante, porque esse momento vai nos trazer alguns aspectos relevantes para a construção do nosso protestantismo, ou
para a construção histórica do nosso protestantismo brasileiro. Por exemplo, no ano já de 1867, né, nós já vamos ter ou seja, o primeiro missionário vindo definitivamente para morar no Brasil e estar atuando à frente do projeto de implantação da Igreja Missionária Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana com cunho missionário, a igreja que está sendo implantada, porém com a sua matiz europeia, né? A sua matiz eclesiástica de cunho europeu. E agora vai ter um norte-americano que vai ser o missionário, o reverendo, que irá conduzir esse projeto de implantação da igreja presbiteriana, que vai ser justamente o Hasbel Green Simonton, que no ano de 1867 ele vai estar, ou melhor, 1867, ali no 12 de agosto, 1800, vamos colocar aí que 1863, né, 12 de agosto de 1863 ele chega no Brasil, e em 1863 ele já vai estar à frente de todo o projeto, de todo o processo da condução da primeira igreja presbiteriana que vai ser colocada ou vai ser implantada em terras brasileiras no estado do Rio de Janeiro, né? Que nesse período é um período em que é considerado ali um momento extraordinário para, vamos dizer assim, o aspecto histórico, para a roupagem histórica do protestantismo brasileiro, porque de 1863 até 1867, além da implantação da igreja efetivada ali no estado do Rio de Janeiro, não é? Nós vamos ter também um outro aspecto importante, que é a fundação do primeiro jornal evangélico, que, por sinal, vai ser um dos primeiros jornais ou veículos de comunicação a nível nacional. E isso em 1864, tá? Que vai ser surgido, vai ser inaugurada ou vai ser instaurado em terras brasileiras o primeiro jornal evangélico, o primeiro exemplar, né, de um jornal evangélico, o surgimento, o nascimento da imprensa de cunho evangélico dentro de um contexto em que a imprensa nacional também já estava dando seus primeiros passos. Então, essa imprensa evangélica ela vai caminhar junto com os primeiros passos da imprensa de nível geral e nacional, que estava nascendo dentro do nosso contexto brasileiro. Outra questão e aspecto importante já é voltado à organização do primeiro presbitério, né? O primeiro presbitério, que é o sistema que rege, que conduz, que norteia administrativamente as igrejas de cunho reformado, as igrejas presbiterianas, vai ser instaurado no ano 1865. Tá? E aí, no ano 1867, 2 anos após, surge o primeiro seminário de cunho reformado. Então, para vocês verem algo interessante aqui, em 1867, nós vamos ter a fundação do primeiro seminário teológico nas terras brasileiras. E esse vindo trazer uma formação reformada, de cunho reformado. Tá? Para vocês verem o quanto a igreja presbiteriana e as igrejas reformadas, elas priorizaram a educação formal, a educação teológica, a formação do obreiro, para poder justamente ter vamos dizer assim, um ministério, ter um aparato
de valores humanos, né? Daqueles que comporiam o presbitério, comporiam o seu regime eclesiástico, o desenvolvimento eclesiástico e a sua liderança eclesiástica capacitada, tendo reverendos já formados, inclusive, no Brasil. Inclusive, nós vamos ter aqui o primeiro, vamos dizer assim, obreiro, o primeiro pastor, o primeiro reverendo que vai surgir em terras brasileiras, é um ex-padre. É um ex-padre que aí, ele em 1873, vai ser efetivado como o primeiro ministro protestante brasileiro. Um primeiro reverendo brasileiro formado, aí, mesmo que ele era padre, que já tinha tido uma formação de cunho da teologia católica, ele vai passar por um seminário de cunho teológico protestante, no sentido da teologia reformada, para se tornar aí o primeiro reverendo protestante, né? O primeiro pastor protestante de origem brasileira. Tá? Isso em 1873. Mais tarde, depois nós vamos ter, então, já em 1861, né? Que é um período, vamos dizer, paralelo à estruturação e edificação da Igreja Presbiteriana, nós vamos ter também, dentro desse percurso, a implantação e efetivação do trabalho missionário dos batistas. Mas antes de nós entrarmos no trabalho missionário dos batistas, eu quero falar também do movimento, né, dos huguenotes que veio parar em terras brasileiras. E é interessante falar isso, porque esse movimento huguenotes, tá, que ele é de origem francesa e que os missionários, ou os primeiros missionários que veio da Igreja Reformada ou da Igreja Presbiteriana oriunda da França, são membros desse contexto, dessa composição do movimento de huguenotes. E esse movimento de huguenotes, algo muito interessante a ser considerado, é que eles são membros de uma facção política protestante na França. Por que surge esse movimento de huguenotes, um movimento protestante oriundo da França? Porque, na verdade, eles eram pessoas que tinham convicções totalmente protestantes, tá? E um verdadeiro desejo de uma liberdade política, e eram automaticamente contrários a todas as posições papais. E com aquela perseguição pré-reforma e pós-reforma, tá, causada pelos papas, os huguenotes vão ser um movimento político de independência, vão ser um movimento político de liberdade religiosa, vão ser um movimento que vai lutar por uma emancipação do protestantismo na França e na Europa. Então, eles vêm para o Brasil com uma proposta de emancipação, de trazer uma libertação daquelas raízes católicas que estavam no Brasil, abrindo um caminho para o Brasil de nascer, sim, uma igreja protestante em terras brasileiras e confrontar aquela formação católica oriunda da Europa, a partir de Portugal, que estava dentro da nossa terra, dentro do nosso contexto brasileiro. Então eles vão se opor, vão se posicionar teologicamente e vão efetivar, sim, um trabalho protestante de grande proporção em terras brasileiras. Tá? E eu fiz esse parênteses aqui justamente antes de nós entrarmos lá na implantação da Igreja Batista, para nós termos esse ressalte muito importante
vindo pelo esse movimento do Huguenots em terras brasileiras. Tá? Aí, em 1861, nós vamos ter já a chegada, né, da Missão Batista. Tá? A Missão Batista, agora a Missão Batista vai estar entrando dentro do Brasil. Em paralelo, ou até um pouco com já o movimento presbiteriano, que entra em 1859, 3 anos após, entra os batistas. E os batistas vão vir se efetivar em terras brasileiras a partir do ano de 1861, com o grande missionário Thomas Jefferson Bovey, que justamente Thomas Jefferson Bovey e a sua esposa vão ser os responsáveis para ampliar o processo protestante, tá? Que já estava sendo desenvolvido, muito bem desenvolvido, expandido por Hasbel Green Simonton. Agora, o reverendo Thomas Jefferson Bovey e a sua esposa vão, já no segmento batista, né, dar esse contributo de ampliação. E aí, nesse momento, nós podemos dizer que a estrutura do protestantismo histórico já está instaurada em terras brasileiras. Nós já temos calvinistas, nós já temos os arminianos, nós já temos os dispensacionalistas, não é? Então, nós já temos ali igrejas de cunho reformado, igrejas de cunho congregacional, tá? Igrejas de cunho anabatistas, porque está chegando já junto com os anabatistas, porque os anabatistas, além de estarem dentro do contexto das igrejas batistas, também vão vir mais tarde, a estar chegando, que no processo, ou na próxima sequência, ou o próximo movimento missionário que vai entrar, que são os menonitas. E os menonitas oriundos do movimento anabatista. Então, essa construção do protestantismo histórico, justamente em terras brasileiras, ocorre nesse período aí, de 1861 até 1864. Tá? E aí nós vamos ter também outro detalhe muito importante, é que no ano de 1882, a Missão Batista vai ter em Salvador já o seu primeiro seminário efetivado e também vai ter a sua primeira formação de um clero brasileiro. Ou seja, o primeiro pastor batista oriundo da terra brasileira, o nosso, vai ser então o Antônio Teixeira Albuquerque, que no ano de 1871 ele vai exercer o sacerdócio em Maceió. Tá? E vai dar início, então, já a uma igreja batista com uma liderança nacional. Então, em 1871, nós vamos ter esse avanço, e aí nós podemos dizer que os batistas, os metodistas, os presbiterianos, né, os menonitas, já vão construir essa história do protestantismo histórico, e vão trazer já ali os primeiros princípios teológicos, os primeiros concílios, os primeiros debates, os primeiros simpósios, os primeiros arcabouços doutrinários, né? Os primeiros sentidos de padrões litúrgicos, éticos, morais, e vamos dizer até a primeira construção da teologia brasileira vai surgir nesse período, saindo dali das mãos que seguravam, ou ainda estão segurando, que é oriundas da Europa e da América do Norte, e já surgindo, claro, já algumas posições oriundas do nosso contexto brasileiro. E isso é um processo de construção que ainda até hoje está sendo trabalhado, porque eu considero que nós ainda não alcançamos uma construção de uma teologia totalmente nacional.
Ainda somos muito presos a teologias provenientes de Europa, de América do Norte, não é? Do próprio contexto africano, que nós não podemos desconsiderar a influência africana. Tá? E aí o que acontece? Isso nos torna muito ainda tendenciados a orientações, a concepções e cosmovisões teológicas produto externo, não interno. Tá? Por isso que nós temos ainda um longo processo, um longo trabalho para começarmos a ter uma efetivação teológica totalmente tupiniquim, aonde nós vamos ter, não é, construções literárias ainda citando e fundamentando-se em teologias oriundas de outros continentes e de outras fontes, a não ser as nossas próprias, do nossa própria concepção e cosmovisão brasileira. Eu quero então agradecer a todos. Essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã vem mais. Amanhã eu prometo para vocês que eu vou apresentar um novo processo, um novo trabalho, um novo vídeo que vai contribuir. Vamos amanhã entrar um pouquinho para acrescentar, trazer um apêndice para vocês numa teologia histórica, né? Vamos ter uma aulinha de teologia histórica amanhã que vai ser um apêndice e um crescimento para vocês ainda maior. Obrigado a todos. Shalom Adonai. E não se esqueça, divulgue esse canal, se inscreva nele, dê ali o seu joinha no vídeo, porque você está contribuindo para a expansão dos conhecimentos através desse canal. Obrigado a todos.